abrir comigo nesta noite a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo de número 127. Nós estamos hoje no culto da família. Quero aqui trazer aos amados irmãos, pela misericórdia de Deus, uma palavra acerca da família. Louvado seja Deus. Salmo de número 127. Louvado seja Deus. Os irmãos puderem expor de pé, aqueles que se encontrarem, a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Leiamos apenas o versículo 1 que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Somente este versículo. Palavra de Deus, queridos, a qual nós estamos lendo nesta noite, é um salmo escrito por Salomão, a qual foi dirigido pelo Espírito do Senhor para nos trazer estas palavras a qual nós lemos nesta noite. Eu peço a atenção da amada igreja para nós meditarmos neste versículo. E eu quero trazer aqui uma palavra com o tema casas edificadas e guardadas. Nós sabemos, queridos, que as nossas famílias, elas são alvo constante do inimigo. Nós sabemos também que a nossa família é algo precioso. É algo precioso da parte de Deus. Existe uma certa história que fala sobre algumas lagostas. Vou falar isso aqui para os irmãos. Os irmãos vão entender por que eu estou falando isso. Existiam algumas lagostas e uns peixes em um determinado local, no seu habitat, na água. E esses peixes, quando eles passavam nadando, eles olhavam e observavam que as lagostas, elas nadavam na direção contrária. Enquanto os peixes nadavam para frente, como normalmente ensinado, as lagostas, elas nadavam para trás. E aquilo começou a incomodar aqueles peixes, e eles decidiram fazer alguma coisa. E eles disseram: nós iremos pegar as lagostas menores, né, os filhotezinhos, nós vamos pegar eles e começar a ensinar eles a nadar do jeito certo. E então, assim, mesmo quando eles crescerem, eles se lembrarão o jeito certo de nadar, que é para frente. Então eles começaram a pegar aquelas jovens lagostas, começaram a ensinar a nadar do jeito certo, e começou a fluir bem. Elas começaram a aprender e começaram a nadar do jeito certo. Mas depois de alguns dias, os peixes observaram que aquelas pequenas lagostas começaram a nadar, novamente para trás. E eles foram perceber aonde estava a raiz do problema. Quando eles observaram que eles ensinavam as lagostas a nadar do jeito certo, e quando as lagostas chegavam em casa, elas olhavam as lagostas mais velhas nadando ao contrário. E elas deixavam aquilo que elas tinham aprendido e nadavam do jeito que os seus pais estavam nadando. Então, o que eu quero trazer aqui para os irmãos com esta pequena história é que o nosso lar, ele tem o poder de fazer uma geração inteira nadar ou para frente ou para trás.
porque é do nosso lar que vão sair o futuro da igreja, do país, das nações. O que os nossos filhos observarem hoje nós fazemos será o que eles vão fazer em sua grande maioria amanhã, salvo exceções, né? Tanto para bem como para mal. Mas eu quero demonstrar a importância que tem um lar, uma família, porque é a base. O que nós somos no lar, geralmente nós somos na sociedade, nós somos na igreja. Você pode observar, do jeito que uma criança ela é em casa, ela é na escola, ou ela é em outro lugar. E assim vale para jovens, para adultos, porque a nossa base é o lar, é a família. Aleluia, verdade. Nós vemos aqui neste texto algumas coisas interessantes, onde o salmista ele vai falar acerca de Deus. E ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós observamos aqui que há dois trabalhadores, vamos assim dizer, duas pessoas, vamos assim dizer, trabalhando. Existe Deus e existe aquele que está edificando, existe aquele que está guardando. Existe uma interação, existe uma ação. O salmista ele está falando acerca da ação de Deus em guardar, está falando acerca do sentinela em vigiar, está falando da ação de Deus de edificar, está falando da ação daquele que está construindo. Nós podemos fazer um paralelo aqui e analisar. Ele está falando acerca da ação divina, da ação de Deus, e ele também está falando acerca da ação dos homens, da ação humana. Então há aqui uma interação entre a ação de Deus e a ação humana, trazendo isso para a nossa vida. Nós sabemos que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus age para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, como diz a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que Deus nos deu a capacidade, a instrução e a sabedoria para que também nós possamos agir. Então há uma interação. Isso para tudo que nós fazemos e vivemos nesta vida. E também aplicando para hoje, para nossas famílias. Dentro do nosso lar existe a ação soberana de Deus. E existe também a nossa ação, as nossas atitudes. Isto demonstra, queridos, um relacionamento que existe entre Deus e o homem. Existe um relacionamento. Deus criou o homem não simplesmente para manipulá-lo, mas para se relacionar com ele. Haja vista que se Deus tivesse criado o homem apenas para ser a sua marionete, apenas para ser um instrumento a qual ele iria simplesmente usar e lançar para onde ele quisesse, da forma que ele quisesse, ele não teria dado para o homem um livre-arbítrio. Mas Deus deseja com o ser humano um relacionamento. E por isso aqui o salmista está dizendo que existe a ação de Deus e existe a ação dos homens. Observe que uma ação não anula a outra. Existe a ação de Deus e a ação dos homens. Uma não anula a outra. E ainda nós percebemos algo em que ele fala acerca da edificação. Ele diz: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar, em vão
será construído. Então ele está falando acerca da soberania de Deus, do poder de Deus, mas está falando da ação humana e está dizendo que se Deus não agir, nada poderá fazer o homem. Mas se o homem não agir, Deus ainda assim é poderoso para agir. Aleluia. Então a nossa ação, ela depende da ação de Deus, mas a ação de Deus, ela não depende da ação do homem. Deus, ele age conforme o seu poder e a sua graça. Veja que para nos criar, se não houvesse a ação de Deus, o homem não seria criado. E assim também para a nossa redenção, se Deus não tivesse enviado o seu Filho, assim também nós não teríamos a ação de confessar o seu nome, se nem mesmo ele tivesse enviado o seu Filho. Mas isso é somente para nós entrarmos aqui, em casas edificadas e guardadas. A família, queridos, foi um plano de Deus desde o princípio, porque a palavra do Senhor diz que depois de Deus construir todas as coisas, pela sua palavra, pelo seu haja, Deus agora faz o homem, moldando ele, e você conhece a história. E Deus dá a ele uma mulher chamada Eva, e Deus coloca eles num jardim chamado Éden. E ali é estabelecido uma família, a primeira família. E Deus constrói esta família junto com o homem, porque Deus dá a ele a oportunidade de viver em um lar onde havia a sua presença, onde havia a sua glória. E Deus coloca um fundamento a qual a família permaneceria firme. Que fundamento é este? Hoje nós sabemos que é Cristo, mas lá no princípio Deus colocou isto pela forma da sua ordenança, quando ele disse para o homem e para a mulher: vocês poderão comer de todos os frutos de todas as árvores deste jardim, menos desta árvore aqui. Deus estabeleceu um mandamento, uma obediência, e colocou o fundamento. Enquanto eles permanecessem naquela obediência, nada de ruim aconteceria com eles. Mas veja que a partir do momento em que eles desobedeceram, foi tirado o fundamento. E então a família de Adão e Eva começou a desmoronar. Entrou o assassinato, entrou a morte, entrou o distanciamento do jardim, e entrou a toda a descendência de Adão a sua herança do pecado. Então, queridos, uma casa que é construída, que é edificada, ela tem um fundamento. E assim Deus colocou este fundamento para nós, a sua palavra, a sua verdade, para ser o fundamento da família, para ser o fundamento das nossas vidas. Mas quantas famílias não estão destruídas porque não tem o fundamento, porque não tem o principal? E quando vêm os ventos, e quando vêm as tempestades, e quando transbordam os rios, a casa cai, porque o fundamento principal desta casa, chamada família, é o nosso Deus, é a sua palavra, é a sua presença. Veja que Eclesiastes, Salomão, ele diz que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, porque tem força, porque tem estrutura. Aleluia. Nós construímos esta casa e Deus também constrói esta casa junto conosco. Você construiu a sua família, você está construindo a sua família. Há alguns aqui que ainda vão construir as suas famílias. E tem que ter a ação de Deus, mas tem que ter também as nossas ações.
Porque Deus é soberano para agir, mas Ele também nos dá capacidade para organizar, para saber como nós vamos construir a nossa família. O que é que nós vamos colocar? Quando nós construímos uma casa, a gente analisa o que eu vou colocar, né? Que forma vai ser, que piso vai ser, que telhado vai ser, qual vai ser a cor. E da mesma forma, a nossa família, ela é construída, ela é edificada. Nós edificamos, mas Deus também está com a sua mão estendida para agir. Quantos têm tentado edificar a sua família e deixando Deus fora da equação, e no final dá tudo errado? Porque, como disse o salmista, se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, quando você está nesta construção do seu lar, da sua família, não exclua Deus, mas saiba que Ele é o fundamento principal, e Ele te deu também a responsabilidade de saber como você vai trabalhar, a forma que você vai agir, a forma que nós vamos agir na nossa casa. Mas Ele fala também não somente de uma família que é edificada, mas de uma família que é guardada. Eu lhes falo isto porque este salmo tem um contexto acerca de família. Os versículos seguintes vão falar acerca dos filhos como herança do Senhor. E ele fala acerca do sentinela que guarda uma cidade. Ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Os sentinelas, os vigias, eles eram aqueles que ficavam responsáveis por estar atentos. Nós sabemos que nos tempos antigos as cidades elas eram construídas e em volta delas eram construídas muralhas fortes, altas, para que quando os inimigos viessem, eles não conseguissem entrar naquela cidade, invadir tão facilmente. E ela tinha um grande portão, ou alguns portões, depende de como era a cidade. Mas o certo é que quando chegava a noite, eles fechavam, seja um ou seja vários portões que tinham, e deixavam tudo trancado. Porque se os adversários viessem durante a noite, enquanto todo mundo estava dormindo, então eles tinham uma certa proteção. Mas, mesmo assim, eles construíam torres em lugares estratégicos dessas muralhas, e colocavam pessoas para ficarem vigiando, para ficarem atentas, para passarem a noite de guarda, de vigília, observando se algum inimigo resolveria atacar à noite. Então eles ficavam lá naqueles locais estratégicos, e eram chamados de sentinelas. E eles ficavam observando. Se eles vissem alguma ameaça de algum inimigo tentando invadir durante a noite, eles pegavam e tocavam a sua trombeta, para poder avisar para o exército daquela cidade e para os seus moradores que vinham inimigos, adversários, para tentar atacar. E estes eram os sentinelas. Mas agora o salmista ele está dizendo aqui que assim, se o sentinela ele está vigiando, está ali na sua torre, mesmo que ele esteja acordado, atento a noite inteira, os portões estiverem trancados e tiver um exército preparado para guardar aquela cidade caso ela seja atacada, se o Senhor não guardar aquela cidade, em vão está vigiando aquele sentinela. Aleluia. Guardar aqui fala de proteger, cuidar, velar e preservar. Nossas famílias devem ser construídas, devem ser edificadas. Nós devemos estar trabalhando nelas para levantar uma família forte, uma família firme,
no fundamento que é Deus, que é a palavra do Senhor, que é Jesus Cristo. Mas nós também devemos ter o cuidado para preservá-la, para guardá-la, porque construir algo é fácil. Agora, o negócio é a gente guardar, é a gente zelar, para não ser destruído. Construir um prédio aqui qualquer é fácil. O negócio é a gente botar as portas, guardar tudinho, porque se a gente construir, deixar lá aberto do jeito que está, na primeira oportunidade alguém vem, rouba tudo que tem dentro e vai embora. Então edificar é importante, mas importante ainda é guardar, preservar a sua família. Preservar a nossa casa. Porque quando ele usa essa referência falando acerca do sentinela, que protege, que está atento para proteger uma cidade, ele está trazendo um contexto de um combate, um contexto de guerra. E nós sabemos que o que temos acerca das nossas famílias nestes dias a qual nós estamos vivendo, são guerras, são batalhas, porque o inimigo ele quer destruir de todas as formas um lar feliz, um lar que tem a presença de Deus, um lar que faz a diferença na obra de Deus, um lar que tem crentes salvos vivendo e andando na verdade. Ele quer destruir a estrutura da família como ela deve ser, como foi formada lá no princípio. Ele entrou lá no meio entre Adão e Eva e foi para destruir, tocando no principal, que era o que sustentava a família deles, que era a obediência, a presença de Deus naquele lar. E assim ele continua tentando. Ele investe nas ruas, ele investe nas escolas, investe na internet, investe na televisão, investe na política, de todas as formas para tentar fazer com que as nossas famílias que estão sendo edificadas venham cair, venham ser destruídas. Glória a Deus. Mas é necessário que nós venhamos ter a ação de preservar, de guardar, de proteger, de preservar aquilo que Deus já nos concedeu. E tendo a certeza que se nós estamos fazendo a nossa parte, se nós estamos tendo a nossa ação, aquilo que nos é possível, aquilo que está ao nosso alcance, nós também temos a certeza de que há um guarda acima de nós, a qual a palavra de Deus diz que ele não dorme, que ele não tosteneja. O guarda de Israel não dorme, que é o nosso Senhor. Por isso ele está dizendo: se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Porque nós, por mais que venhamos ser aplicados e dedicados em preservar a nossa casa, há um momento em que a gente vai se abater, há um momento em que a gente pode tosquenejar, dormir, e naquele momento o guarda de Israel estará lá dizendo: eu protejo a sua casa, eu preservo a sua família, porque foi eu que ajudei a você edificar. Nós vemos um exemplo na Bíblia Sagrada. Neemias capítulo 4. Neemias estava construindo os muros de Jerusalém que haviam sido destruídos, assim como Deus havia ordenado para ele fazer, com seus homens, com os seus trabalhadores. E ali a palavra do Senhor diz que se levantaram muitos adversários para tentar impedir eles de continuarem aquela obra. Agora a palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Neemias faz é orar ao Senhor e dizer: Senhor, olha para esta situação a qual nós estamos vivendo, olha os adversários que estão à nossa volta. E depois que Neemias ele ora, entrega aquela situação nas mãos de Deus, sabe o que ele faz? Ele vai, olha para os seus homens e diz: nós vamos continuar construindo os muros, mas eles, como a gente vai continuar construindo se eles estão vindo com um exército contra nós? Ele disse: não, nós vamos continuar construindo. Uns pegam espadas e fiquem guardando, os outros peguem as pedras e continuem edificando.
Sabe o que nós vemos aqui nesta referência? É que Neemias ele entrega a Deus aquela construção em primeiro lugar, aquela edificação em primeiro lugar, mas depois ele vai fazer a parte dele. Ele poderia muito bem, não, eu já orei a Deus, guardei, coloquei nas mãos do Senhor, pronto, eu não vou mais, deixa Deus fazer. Mas se tem algo para nós fazermos, nós devemos fazer, queridos. Se você está vendo que a sua família está em uma situação difícil, em alguma área, em alguma localidade, você deve, em primeiro lugar, orar ao Senhor, apresentar a Deus, porque Ele é o guarda que vigia, Ele é aquele que edifica em primeiro lugar. Mas se tem algo que está ao teu alcance fazer, faça. Se você pode agir de alguma forma, faça. Porque Deus fará naquilo que você não pode fazer, mas aquilo que você pode fazer é sua responsabilidade. É por isso que o salmista diz no Salmo 37, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Que mais é esse? É aquilo que nós não podemos ir, é aonde nós não podemos alcançar, é quando nós agimos da forma prudente, da forma que a palavra diz, e nós vamos ali agindo e agindo, aí a gente diz: Deus, a minha mão só vai até aqui, Deus, o meu braço vai só até aqui, meu recurso vai só até aqui. Então Deus diz: você já fez tudo o que você poderia fazer, agora deixa que é hora de eu fazer aquilo que só eu posso fazer. É a hora de eu fazer aquilo que só eu posso fazer. Então nós entendemos, queridos, que Deus ele nos dá a oportunidade de nós edificarmos os nossos lares, mas também nos dá a oportunidade de nós preservarmos eles, de nós cuidarmos, de nós zelarmos, para que não seja destruído. Porque quão triste é nós termos todo um trabalho para construir a nossa casa, a nossa família, e no final das contas ela desmoronar, os inimigos vierem e saquearem, destruírem. E este não é o desejo de Deus, mas Ele coloca às nossas mãos aquilo que podemos fazer, e se responsabiliza por aquilo que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Neste momento, já finalizando aqui, eu quero convidar a igreja a se pôr de pé um instante. Aleluia. Já vou passar a oportunidade de volta ao irmão. Aleluia. Queridos, que possamos guardar esta palavra, estes pequenos versículos, mas com uma mensagem tão poderosa para nós. Aleluia. Porque assim Glória a Deus. nós estamos aqui. E este Deus a qual nós servimos, a palavra de Deus, a qual nós lemos esta noite, fala sobre o Senhor. Se o Senhor, este Senhor, esta expressão que é usada aqui, que Salomão ele usa, fala do nome pessoal de Deus. Fala do nome pessoal de Deus, ao mesmo nome a qual ele falou com Moisés, lá diante da sarça. Ou seja, fala que Deus ele tem um cuidado pessoal. Deus ele tem um cuidado pessoal com a família. Porque foi um plano dele, e ele não quer que os seus planos sejam destruídos. Ali mesmo onde o homem pecou, Deus já disse: olha, um dia vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente, porque Deus tinha um plano para a humanidade e ele não queria que este plano se perdesse. E eu convido você neste momento, fechar os seus olhos, e nós vamos fazer um pequeno clamor, uma pequena oração pelas famílias, nesta noite.